Hoje vamos acompanhar a história de Banasa, um comerciante comum que foi invocado em outro mundo por um reino repleto de magia que convoca centenas de heróis de outros mundos para encontrarem um herói lendário para que possa lutar contra o exército do Rei Demônio. Mas eles descobrem que Banasa era apenas um homem comum e por um erro deles, eles não conseguem mandá-lo de volta para o seu mundo e agora ele é obrigado a ter uma nova vida em um mundo onde foi rejeitado e abandonado em uma floresta por um rei cruel que apenas queria se livrar desse fracasso que, na verdade, possuía os poderes do nível de um deus. E pra não deixar esse anime flopar, você só precisa deixar a sua inscrição e não se esquece de curtir e comentar bastante pra ganhar seu próprio Isekai, mas bora pro vídeo! Em um certo reino, muitas pessoas maltratavam os semi-humanos ao contrário de Banasa, que pagava o almoço deles, enquanto escutava alguns comentários maldosos e se perguntava se todos não poderiam se dar bem sem se importarem, se seriam humanos ou semi-humanos, e sua companheira responde que poucas pessoas pensavam dessa forma, mas Banasa começa a brilhar e se pergunta o que estava acontecendo e desaparece logo em seguida, deixando a garota sem entender nada, enquanto ele pensava que não sabia o motivo de ter sido escolhido e apenas sabia que estava em outro mundo, onde um homem avisava que a invocação de número 198 para candidato a grande herói tinha sido um sucesso e o dá as boas-vindas ao reino mágico de Cleirod, deixando o garoto confuso já que era apenas um mercador comum, e o homem explica que eles invocavam heróis em potencial de outros mundos para que possam ajudar a batalhar contra um Lorde Demônio, e agora iriam avaliar suas habilidades. Então a semi-humana pede que ele coloque as mãos sobre uma esfera e explica que os candidatos recebiam bênçãos dos deuses em troca de retornarem para o nível 1 ao serem invocados. E em seguida uma tela mostra seus status que deixa a semi-humana apavorada, porque ele tinha a força 9, defesa 8, velocidade 6, magia 1 e HP 10, e as habilidades aritmética e noção de negócios, o que fazia dele um humano comum que não possuía nenhuma revelação divina, deixando todos decepcionados, e por isso Banasa pergunta se poderiam mandá-lo de volta, mas ao seu lado acabara de surgir um grande herói, que possuía todos os status no nível 999, mesmo sem nenhuma habilidade, deixando todos em frenesi, tanto que esqueceram de Banasa, enquanto o herói ficava se achando e até se reunia com o rei. E um tempo depois, Banasa fica frustrado por ninguém escutá-lo e se pergunta se estaria realmente em outro mundo, mas de qualquer forma ele precisava retornar para casa. E no dia seguinte ele entra em uma carruagem e se lembra de quando falou com o rei, e um mago explicou que por um erro deles, eles não poderiam o mandar de volta, já que o portal que veio já tinha sido fechado e não podiam abri-lo novamente, e como foi um erro do reino, eles iriam permitir que ele more na floresta de Laveza, ao norte, e viva sua vida por lá, mas estava proibido de falar sobre esse erro com outras pessoas. E um tempo depois, Banasa tenta falar com o carroceiro, que avisa que estava proibido de falar com ele, mas ele insiste, já que veio de um lugar distante e não conhecia nada sobre esse país, então estava na esperança que ele pudesse contar algumas coisas para ele, e pergunta se ele tinha um pacto de servo com o rei, o que era comum em seu antigo mundo, mas o semi-humano dá risada e diz que ele realmente tinha vindo de um lugar horrível, já que neste país não importava se você era humano ou semi-humano, deixando Banasa envergonhado. Então ele pergunta sobre a floresta que estavam indo, mas o semi-humano corta a conversa e Banasa pensa que talvez esse mundo não seja tão ruim assim. E depois de 20 dias, eles finalmente chegam na floresta, onde o carroceiro o entrega uma bolsa mágica que o rei tinha deixado para ele e devia ter alguns itens importantes para que ele possa se manter por um tempo. E antes de ir embora, ele recomenda que ele fuja dali caso queira continuar vivo, já que tinham rumores que o exército do Lorde Demônio estava nesta floresta. E depois dele ir embora, Banasa decide olhar os itens da bolsa, afinal não conhecia nada sobre esse mundo, então não sabia para onde ele deveria fugir. Mas pelo menos a bolsa mágica funcionava igual às de seu antigo mundo, e ao retirar uma espada, ele nota que ela era de péssima qualidade e apenas era bonita, e escuta alguns slimes, mas ele não fica com medo, já que também existiam em seu antigo mundo e não eram violentos, então não
não iriam atacá-los, mas ele estava enganado e eles saltam em sua direção. E ele consegue se defender apesar da espada ter se quebrado, deixando ele indignado. Mas graças a isso, Banasa consegue subir de nível e fica confuso com esse símbolo estranho em suas estatísticas de infinito. E além disso, ele também ganha orientação por voz, o que o deixa feliz, já que poderia conversar com alguém, e a orientação o avisa que ele adquiriu diversos feitiços graças ao aumento de nível, deixando ele confuso. Mas a voz também o avisa sobre um feitiço de rastreamento e atração de monstros, além de recuperação forçada que tinha em sua bolsa mágica, e faz ele perceber que esse era o motivo dos slimes terem o atacado, e com certeza queriam garantir que ele perca a vida logo, já que além disso eles também o deram uma espada inútil. Então a voz o pergunta se ele gostaria de remover o feitiço, deixando Banasa surpreso por ter sido tão fácil, mas ele decide não pensar muito nisso, afinal ele precisava ir até a floresta, já que precisava escolher um lugar seguro onde deveria ficar, mas a voz o avisa que a floresta estava contaminada com uma alta concentração de Malicium, que era emitido por demônios e era muito perigoso para os seres humanos, e pergunta se deveria purificar a área, e claro que Banasa concorda, já que teria que morar nesse lugar, mas antes a voz o avisa que o feitiço iria consumir 1/3 de sua magia, e ele concorda, já que acreditava que tinha pouca mana, mas um círculo mágico enorme surge, junto a um mega clarão que purifica a floresta, enquanto ele se perguntava o que tinha sido aquilo. Mas a voz volta a avisar que ele subiu de nível e continua avisando diversas vezes. Mas enquanto isso, a princesa dizia ao rei que o que ele tinha feito era cruel e o candidato a grande herói não pôde retornar ao seu mundo por um erro deles, e agora ele tinha um mandado para a floresta onde diziam que o exército do Lorde Demônio tinha montado uma base da linha de frente, mas o rei diz que ele era apenas um garoto inútil. Mas o mago os interrompe e avisa que encontraram evidências de que a mais alta magia sagrada chamada Purificação tinha sido usada, deixando o rei impressionado, porque com certeza seria coisa do grande herói de cabelos dourados, que deve ter usado isso, e não acreditava que ele já tinha conseguido magia sagrada, mas não esperava menos do homem que ele mesmo tinha escolhido. Mas o mago o avisa que na verdade a magia veio da direção contrária do herói e veio da floresta de Laveza, deixando todos surpresos. Mas voltamos para Banasa, que atinge o nível 367 mesmo sem derrotar nenhum monstro, mas talvez ele apenas precisasse usar magia para subir de nível, e continua sem entender aquele símbolo do infinito que estava em seus status, e se pergunta quanto de mana ainda tinha, e outra tela mostra sua mana se restaurando em segundos, fazendo ele pensar que sua capacidade mágica devia ser realmente baixa, já que restaurou tão rápido, mas ele deixa isso de lado, já que precisava decidir o que iria fazer em seguida, já que foi proibido de viver na cidade, e a voz sugere que ele use o feitiço Mudança de Aparência, e Banasa se torna uma bela waifu e fica envergonhado, mas decide mudar para masculino, já que teria que viver nesse corpo, então deveria ser sério, e agora poderia ir para a cidade sem ser reconhecido, e a voz recomenda a magia de teleporte para ir até a capital, e Banasa concorda e fica impressionado ao chegar na cidade, já que em seu antigo mundo apenas os magos poderosos podiam usar isso, mas talvez aqui fosse diferente, e ele tenta usá-la para voltar ao seu mundo anterior, mas acaba falhando, o que não o deixa surpreso, e agora ele muda o foco, já que precisava ganhar dinheiro para que possa viver nesse mundo, e se pergunta se eles possuíam uma guilda de mercadores, mas ele duvidava que poderia se registrar, já que não conhecia ninguém, então seria melhor encontrar uma guilda de aventureiros para fazer algumas missões, e a voz o direciona até a guilda de aventureiros, onde a recepcionista explicava sobre as classificações dos aventureiros que eram feitas com base no que eles realizavam, e ao evoluir eles ganhavam recompensas melhores e podiam aceitar missões mais difíceis, e ele percebe que a guild funcionava igual a de seu mundo anterior, então decide se registrar e fica nervoso ao quase falar seu nome verdadeiro, mas acaba decidindo se registrar como Fleo, o nome de um cachorrinho que teve há muito tempo, e em seguida a recepcionista termina seu registro e entrega uma medalha que possuía suas informações, e agora ele poderia procurar por uma missão, mas ele nota uma garotinha que estava pedindo para que os aventureiros a levem até a floresta de Laveza, mas todos a ignoram, já que ninguém queria ir para o lugar onde diziam que o exército do Lorde Demônio estava, mas Banasa se oferece para ajudá-la, e por sorte ele já esteve por lá, então se usarem a magia de teleporte seria rápido, mas isso deixa todos impressionados, porque era óbvio que aquele moleque não
não podia usar isso e Banasa se pergunta se esse não seria um feitiço de iniciante, já que consumia quase nada de mana, e em seguida chega um espadachim que se apresenta como Balirosa dos Cavaleiros Reais e ordena que ele não se aproxime da garota, já que não se parecia com um feiticeiro habilidoso o suficiente para usar um feitiço tão avançado, e as outras garotas questionam o que ele pretendia fazer com a garotinha, deixando Banasa aflito, já que não queria que as pessoas do castelo ficassem de olho nele, então precisava desfazer essas suspeitas, e por isso sugere que elas os acompanhem, e as cavaleiras concordam e vão para um lugar onde não chamariam atenção, e avisam para ele não fazer nada de suspeito, e Banasa concorda e em seguida usa sua magia de teleporte, deixando ela sem acreditar que isso era possível e que realmente estavam na Floresta de Laveza, e a maga questiona se ele seria um grande feiticeiro, já que tinha usado uma magia de teleporte em uma distância tão grande, e ele responde que era apenas um aventureiro novato que podia usar um pouco de magia, e Balirosa pede desculpas por ter sido rude com ele, mas ele diz que estava tudo bem, e pergunta se as suspeitas tinham sido desfeitas, enquanto a garotinha perguntava como era possível que a camada densa de Malicium da floresta tenha desaparecido, e além disso ela não sentia a presença de nenhuma besta mágica, e Banasa tenta explicar que purificou a área, mas a voz o impede, e avisa para ele ter cautela, já que seria perigoso informar a um demônio que usou a purificação, e em seguida Balirosa saca sua espada e pede desculpas por ter o envolvido nisso, e aponta sua lâmina pra garotinha e manda ela mostrar sua verdadeira forma, deixando Banasa ainda mais confuso, enquanto Balirosa dizia que a guilda emitiu um aviso sobre uma jovem suspeita que apareceu recentemente pedindo ajuda para viajar até a floresta onde estava localizado o exército do Lorde Demônio, e a garotinha começa a mudar completamente de expressão e diz que esses cavaleiros eram realmente corajosos por falar assim com ela, e começa a se transformar, deixando todos assustados, e ela se apresenta como Fenris, a irmã mais nova de Fengarli dos Quatro Infernais, e ordena que eles se arrependam, deixando Balirosa aflita por ser uma lupina e não um demônio inferior, e Fenris diz que seu irmão tinha a enviado para observar o inimigo e encontrar comida, mas ainda assim eles iriam perder a vida, então ela emite uma alta quantidade de Malicium que faz as cavaleiras irem ao chão, e Banasa tenta ajudá-las, deixando a demônio impressionada por ele não ter sido afetada pelo Malicium, então ele deveria ser um pouco durão, mas ela diz que iria acabar com o resto e depois iria enfrentá-lo, e ataca Balirosa, mas Banasa a salva, e Fenris avisa que os lupinos nunca deixavam suas presas escaparem, e Banasa decide usar sua magia de teleporte para enviar as garotas de volta para a cidade, já que não poderia fugir e nem protegê-las, e Fenris volta a atacá-las, mas as garotas são teleportadas, e ela questiona o que ele pretendia fazer agora que estava sozinho, e Banasa pensa que ainda não sabe o motivo de ter sido escolhido, mas se recusa a perder a vida antes de ter feito qualquer coisa nesse mundo, então iria testar todos seus feitiços contra ela. Banasa entra em combate contra Fenris e usa sua magia de gravidade para prender a garota no chão enquanto pensava como poderia contê-la, e o sistema sugere que ele use a magia subjugação para que possa controlar os pensamentos e ações da garota, algo que ele se recusava em fazer, enquanto Fenris tentava usar diversas magias, mas todas eram negadas, enquanto o sistema insistia para que ele usasse a magia, mas a mana da garota acaba se esgotando e Fenris acaba se rendendo e aceita que esse seria seu fim, mas Banasa diz que não iria fazer isso, afinal nem gostava de lutar, e ele retira sua magia, deixando a menina confusa, afinal ela era um demônio e mesmo assim ele queria deixá-la viver, e Banasa diz que não se importava quem era humano ou demônio, ele apenas não queria eliminar alguém que tinha se rendido, deixando a menina surpresa, e por isso ela o chama de ingênuo e volta para sua forma semi-humana, deixando o menino envergonhado. Ao vê-la sem roupa, ele corre para vesti-la e diz que se ela prometesse que não iria mais atacar os humanos, poderia ir onde quisesse, e começa a procurar algumas roupas em sua bolsa mágica, mas a garota acaba adormecendo já que estava sem mana. E à noite, Banasa se lembra de sua magia de teleporte e se pergunta por que tinha uma magia tão poderosa, enquanto Fenris acordava e pensava que ele tinha uma resistência mágica incrível, tanto que ela não conseguiu fazer nada contra ele, e admite que pensou que os humanos eram uma raça frágil. Então ela se veste e pergunta se ele tinha usado magia de cura nela enquanto dormia, o que era meio estranho, já que qualquer outra pessoa teria aproveitado para tirar sua pele,
pele e por isso jura por seu nome que nunca mais iria entrar em conflitos desnecessários com os humanos. E além disso, ela o reconhece como seu mestre e promete dedicar sua vida para pagar essa dívida com ele, deixando o garoto sem jeito enquanto ela continuava insistindo e se oferecendo para carregar seus pertences como serva ou fazer tudo que fosse ordenado, já que apenas queria ficar ao seu lado. Mas Banasa diz que não precisava de alguém para carregar carga e nem tinha desejo em possuir alguém dessa forma. E Fenris faz uma cara de cachorro pidão, mas Banasa diz que isso não iria adiantar, então a menina decide que se não pudesse ficar ao seu lado, então ela não merecia estar viva, o que faz Banasa acabar aceitando que ela o acompanhe, deixando a menina muito feliz. E depois disso ele revela que não era deste mundo e foi invocado como candidato a grande herói, mas não possuía nenhuma habilidade, e eles não puderam mais o mandar de volta, então foi largado neste mundo, e utilizava a magia de mudança de aparência porque as pessoas do castelo poderiam estar atrás dele, e agora ele não sabia o que devia fazer ou pra onde ir, e se ela o acompanhasse seria uma vida difícil, mas Fenris não se importava com isso. Afinal, os lupinos viviam exclusivamente para aqueles que reconheciam como mestres e jura lealdade a ele, sem se importar quem ele seja ou pra onde ele iria, já que queria viver ao seu lado até o fim de sua vida. Mas enquanto isso, o rei perguntava ao herói o que tinha acontecido com a unidade que foi dizimada, e o herói responde que os soldados eram inúteis e ao ver uma fera mágica eles entraram em pânico e desfizeram a formação, mas ele devia ser grato por ele ter feito tudo ao seu alcance para salvar os sobreviventes e trazê-los de volta, já que tudo foi culpa dos soldados, e se retira enquanto o rei perguntava a um dos soldados o outro lado da história, e ele diz que o herói ficou na retaguarda e fugiu enquanto eles lutavam por suas vidas, e o herói apenas gritava, jogando toda a responsabilidade neles, e vários soldados estavam descontentes com ele, que se perguntavam o que estava acontecendo, e mesmo treinando há um mês, nenhuma de suas habilidades melhoravam, e desse jeito ele apenas poderia se defender contra humanos ou feras mágicas fracas, mas não teria nenhuma chance contra feras com qualquer grau superior de força, mas acaba deixando isso de lado e sai com a sua serviçal para gastar o dinheiro do castelo. Mas voltamos para Banasa, que estava indo até a guild para procurar um trabalho, já que precisava de dinheiro para sobreviver neste novo mundo, e Fenris se oferece para ir junto ao seu mestre, que fica um pouco incomodado em ser chamado assim, então sugere que ela o chame pelo nome, mas um feirante oferece verduras à sua adorável esposa, deixando a menina curiosa, e Banasa diz que ele pensou que eles eram casados, e na verdade, se as pessoas pensassem que eles fossem um casal, seria mais fácil para eles viajarem juntos sem parecerem suspeitos, mas claro que se estivesse tudo bem para ela, mas a ideia deixa a garota muito empolgada, porque a maior honra para uma lupina era ter um marido forte, e estava sem acreditar que era a esposa de um homem tão poderoso, mesmo com Banasa dizendo que era apenas fingimento, que a garota não se importava nem um pouco, então o chama de querido, deixando ele envergonhado. Mas os dois finalmente chegam na guild, onde Fenris achava interessante esse treco que os humanos usavam, e Banasa diz que era igual ao seu, e a garota nota que eles estavam combinando, e diz que sua raça realizava um ritual de casamento, onde o casal engolia alguns dos ossos de uma presa que caçaram juntos, e a ideia de ter um acessório combinando a lembrou disso, enquanto Banasa se perguntava se ela não iria fazê-lo engolir ossos, mas em seguida a recepcionista pergunta o nome da menina e Fenris quase diz seu nome verdadeiro, mas Banasa, ou melhor, Flew, a interrompe e diz que se chamava Riz, e depois de se registrarem, ela pede desculpas porque tinha esquecido completamente daquilo, mas Banasa não estava preocupado, já que ninguém iria descobrir quem ela realmente seria, mas a recepcionista chama a atenção de todos, já que tinha uma missão urgente e anuncia que um grande grupo de Psycho-Bears foi avistado ao norte e estavam vindo em direção à cidade, deixando todos aflitos, porque tinham rumores que eles destruíram o exército do grande herói, e a menina continua falando que não tinham exigências de rank para essa missão e pagariam 10 vezes o valor de derrota de cada urso, fazendo Banasa admitir que seria muito lucrativo, mas era melhor eles evitarem aquilo, e Fenris questiona o motivo, já que ele poderia eliminar um exército deles sem nenhuma dificuldade, e Banasa diz que não tinha nenhuma chance, já que nem mesmo o grande herói conseguiu lidar com
com eles. E por isso a menina decide caçá-lo sozinha, porque assim iria provar que ele era realmente forte, já que tinha a derrotado. E os dois acabam indo juntos pra missão, onde tinha uma casa que a guild tinha deixado eles usarem. E Fenris diz que poderia lidar facilmente com os ursos sozinha, mas Banasa não queria deixar ela fazer isso sozinha, e além disso tinha um feitiço que queria testar, deixando a menina confiante, já que juntos eles poderiam derrotar até mesmo o Lorde Demônio. Mas um grito chama a atenção deles e Banasa se lembra que eram as cavaleiras do dia anterior. E Fenris sugere que eles apenas ignorem aquelas pessoas fracas enquanto as meninas batalhavam, mas Banasa usa sua magia de relâmpago, deixando todas impressionadas. Mas um urso acaba atacando a maga e Fenris a salva e diz que ele era muito bonzinho. E as meninas reconhecem Fleo, que a salvou novamente, e elas o agradecem. Balirosa admite que elas ficaram preocupadas com o que poderia ter acontecido com ele, embora acreditavam que ele tenha sobrevivido mesmo enfrentando aquele monstro, o que deixa Fenris chateada com a parte do monstro. E as meninas perguntam quem seria a menina ao seu lado e ele a apresenta como Riz, a sua companheira de viagem, já que elas não poderiam saber quem ela realmente seria. Mas isso acaba deixando Riz chateada enquanto se perguntava por que não tinha sido apresentada como esposa. E em seguida um urso aparece atrás da garota e tenta atacá-la, mas com apenas um olhar ela o deixa apavorado e vai ao chão, desistindo de lutar, deixando os dois sem entender nada. Mas Fleo diz que eles não poderiam ignorá-lo e Riz sugere que eles o tornem subordinado deles. E Fleo a corrige e pergunta se ela não queria dizer animal de estimação, deixando as cavaleiras sem acreditarem no que estavam ouvindo, enquanto Fleo usava uma magia de restrição para que ele não volte a ser agressivo, e também uma magia de mudança de aparência para transformá-lo em uma criatura fofinha, já que não poderiam andar com Psicobir por aí, e o chama de Sib. Enquanto as cavaleiras se perguntavam quem eram essas pessoas que aniquilaram os Psicobirs facilmente e ainda domesticaram um deles, mas Balirosa diz que queriam pedir algo a Fleo, então eles vão até a casa deles, onde as meninas se apresentam como as cavaleiras Balirosa e Bileri, e a cavaleira pesada Blossom, e por fim a feiticeira Belano. E Balirosa pede desculpas por sua presunção e pergunta se Fleo poderia treiná-las, já que as forças lideradas pelo grande herói acabaram sendo exterminadas pelos ursos, o que deixou o herói furioso, e ele se trancafiou na fortaleza e disse que apenas iria liderar uma força contra o Lorde Demônio quando encontrassem pessoas que poderiam servir como seu braço direito. Então o rei ordenou aos cavaleiros que eles se dedicassem ao combate, até que possam derrotar feras do nível dos Psicobirs, e por mais vergonhoso que seja, elas ainda eram novatas na ordem e nem mesmo as quatro juntas conseguiam derrotar um único urso, e por isso queriam sua ajuda. E Fleo pensa que nem mesmo ele sabia como conseguir usar suas magias e se pergunta como poderia ensiná-las a lutar, mas nota uma aura pesada vindo de Riz, que dizia que elas eram um bando de mulheres sem vergonha, e o garoto fala que anteriormente tinha a apresentado como sua companheira de viagem, mas na verdade ela era sua esposa e apenas gostaria de viver uma vida tranquila com ela, deixando a garota envergonhada enquanto as cavaleiras estavam surpresas e pediam desculpa porque não queriam incomodá-los. Mas Riz muda completamente de personalidade e diz que achava que seria uma boa ideia ele treiná-las em combate real. E enquanto estava radiante, ela dizia que como sua esposa, ela sabia melhor que ninguém que ele era um homem gentil, que não abandonava os necessitados, e como sua esposa, ela aceitaria sua decisão. Isso mesmo, como sua esposa, o que faz Fleo acabar aceitando, apesar de admitir que não estava muito confiante de que poderia ensiná-las, deixando as meninas gratas e ansiosas para começarem o treinamento. Mas elas pedem desculpa novamente porque tinha outra coisa que queriam pedir, e como era muito perigoso acampar do lado de fora, elas gostariam que eles deixassem elas alugarem essa sala para que possam dormir, e claro que Riz concorda, afinal eles tinham quartos suficientes e como eram casados, poderiam dividir uma cama, deixando o garoto envergonhado. Mas enquanto isso, o Lorde Demônio era informado que a unidade liderada por Fengarli na Floresta de Laveza tinha sido aniquilada por um feitiço de purificação que tinha sido usado por uma única pessoa, despertando a curiosidade do Lorde Demônio sobre esse indivíduo que podia usar uma magia tão poderosa a ponto de eliminar os demônios instantaneamente.
instantaneamente. Então ele ordena que a garota o encontre e o capture a qualquer custo. No dia seguinte, Banaz é acordado por Reese e se lembra do papo da noite anterior, quando a garota pediu para que ele fosse gentil com ela e se ofereceu de corpo e alma para ele. Mas Banaza ficou envergonhado e tentou explicar que para isso tinham algumas etapas e muitos sentimentos envolvidos, o que a garota achava muito complicado, então ele decidiu dormir no corredor, mas Reese lembrou que as cavaleiras iriam achar estranho caso ele fizesse isso, então ele não teve escolha a não ser dividir o quarto com ela, mas agora ela tentava ajudá-lo a trocar de roupa, mas Balirosa abre a porta e entende tudo errado. E mais tarde, Balirosa enfrentava um javali gigante que corre atrás dela. Blossom até tentou ajudá-la, mas seu ataque não teve nenhum efeito, então Reese mandou Belan usar sua magia para defender a garota. E Birelli tentou atacar com seu arco e flecha, e claro que a flecha nem perfurou a pele da criatura. E a maga acabou ficando sem mana, então a criatura começou a correr atrás das garotas, enquanto Fleo dizia que talvez esse treinamento se torne um pouco mais complicado do que ele pensava. E mais tarde, Fleo leva as garotas pro quarto onde iriam ficar, já que o treinamento iria levar um tempo. Iris avisa que tinha terminado o almoço. E assim que Fleo olha pro prato, ele fica em choque, enquanto ela dizia que fez essas peças grandes para comemorarem a mudança, mas Fleo ficou um pouco acanhado e pede que da próxima vez ela faça algo um pouco mais cozido e se oferece para cuidar disso desta vez, e Balirosa decide ajudá-lo. E os dois preparam a comida, deixando todos maravilhados. Fleo até elogia Balirosa, que tinha muita habilidade na cozinha, e a menina explica que apesar de ser uma nobre, a sua família não possuía dinheiro. Então sempre tiveram que cozinhar para eles mesmos, o que a tornou melhor na cozinha do que com a espada. E sua comida estava magnífica, mas Reese duvidava disso, já que essa salada era comida de herbívoros fracos, mas decide comer, afinal era a comida que seu marido tinha preparado. Mas ela acaba ficando surpresa com o sabor da salada e da carne, que continuava suculenta, mesmo estando tostada por fora, e isso acaba deixando com ciúmes de Balirosa. E um tempo depois, os dois vão até a guild, onde todos comentavam sobre eles, e Fleo percebe que tinha exagerado um pouco com aquela quantidade de monstros que trouxeram. Iris pede sua permissão para ir até a cidade enquanto ele resolvia as coisas, e Fleo se oferece para ir junto com a garota, mas ela diz que iria sozinha porque era algo pessoal. Então um homem interrompe os dois e se apresenta como Leolith, da Guilda dos Aventureiros, e pede para conversar com Fleo, que concorda e combina em esperar a garota no mesmo lugar. E enquanto ele saía, eles olhavam um cartaz com uma mulher cozinhando e sai da guild decidida a dar tudo de si. Mas enquanto isso, Leolith dizia que todos na cidade estavam falando sobre suas façanhas, e até o palácio entrou em contato com eles para oferecer a chance dele colocar sua força a serviço do grande herói, e se aceitasse iria receber o título de cavaleiro honorário. E na verdade eles nunca tinham visto uma dupla de aventureiros eliminarem tantos monstros de rank A, e por isso seria uma ótima oportunidade para eles, além de ser pelo bem do mundo inteiro, apesar da guild preferir mantê-los a serviço deles, fazendo Fleo pensar sobre os benefícios para esse mundo. Mas como alguém que veio de outro mundo, ele não tinha motivo para entrar em conflito com os demônios, então decide recusar a oferta, deixando Leolith surpreso. E enfim, ele sai da guild e encontra Iris, que estava acabada. Ele até pergunta se ela tinha encontrado uma fera mágica, mas a garota nega e pensa que nunca imaginou que cozinhar era algo tão complexo, e se lembra de sua aula de cozinha, onde a mulher dizia que assim elas iriam conquistar o coração de seus homens. Mas tudo deu errado pra garota, que se negava a ser derrotada por esse costume humano. E durante a noite, o grande herói descobria que a guild tinha encontrado uma dupla capaz de derrotar um número incrível de feras mágicas sozinhos, e ordena que os tragam até ele, que teria o prazer de colocá-los a seu serviço. Mas Fleo continuava negando o pedido do palácio durante um mês, e essa insistência começou a incomodar Iris, que queria dar um jeito nisso, mas Fleo não deixa, afinal era o trabalho deles, e além disso, eles tinham que ajudar as garotas no treinamento, mas fica surpreso por Blossom ter revivido a horta deles. E enquanto isso, Riz mandava Birelli começar a praticar nas criaturas da floresta, já que ficar atirando contra um alvo parado não iria ajudá-la a progredir. E em seguida, Fleo entrega um anel mágico para Belano, que aumentaria sua mana, e quando ele vai embora, a garota tenta mudar o anel de dedo, mas claro que Iris surge atrás dela e manda ela nem pensar em colocá-lo no dedo anelar. Mas
mas elas acabam sendo interrompidas por Balirosa, que estava sendo atacada por uma lesma, e pedir a ajuda de Fliu, mas Iris resolve rapidinho e manda ela parar de bancar a donzela em perigo, já que agora era capaz de derrotar monstros de rank C facilmente, e era muito ousada por bancar a fraca para chamar a atenção de seu marido, mas ela acaba notando alguém os espionando. E mais tarde, Iris prepara um banquete para todos, que ficam impressionados com sua evolução na cozinha, e Fliu a elogia e pergunta como ela aprendeu tudo isso, e ela conta que começou a frequentar aulas de culinária enquanto o acompanhava até a guild. No começo achou que só era trabalhoso e poderia ser feito com magia, mas com o tempo as coisas foram mudando e a vida era realmente estranha, já que antigamente ela vivia pelo combate, mas agora ficava mais feliz aprendendo coisas novas do que ficando mais forte, e até tinha preparado um prato especial para Fliu, que fica impressionado com seu sabor delicioso, deixando ela muito feliz, enquanto a enviada do capeta confirmava que aquela realmente seria a Fenris, a guerreira mais formidável do Lorde Demônio, e se pergunta o que tinha dado nela para estar cercada de humanos, mas atrás dela surge Fenris, que questiona o que Uliminas fazia ali, deixando a menina apavorada, e ela acaba ficando sem saída a não ser entrar na casa e tomar um chazinho com os dois, mas Fenris questiona o motivo da assistente do Lorde Demônio estar os visitando, e ela responde que apenas veio observar os arredores e a viu por acaso, e Fenris diz que agora estava morando nesse lugar com seu marido, deixando Ulimina surpresa, enquanto notava que Fenris parecia a outra pessoa. E aliás, quem era esse humano que não ficava com medo na presença de dois demônios? E o pior de tudo seria que seu feitiço de avaliação não funcionava com ele, e por isso não tinha nenhuma informação, mas o mais estranho era que isso não acontecia nem mesmo com um Lorde Demônio, e ela diz que o ambiente do lugar tinha mudado bastante e não tinha mais nenhuma fera mágica na floresta de Delaveza, e Fliu diz que se não tinha mais nenhuma fera no lugar, então seu feitiço de purificação tinha dado certo, deixando Ulimina surpresa por ter sido ele quem lançou o feitiço, e questiona se Fenris sabia disso, e por conta daquele feitiço, o seu irmão Fengarir tinha perdido a vida, assim como as tropas que os acompanhava, deixando Fliu aflito, mas Fenris manda ela se calar, e o garoto pergunta se seria verdade o que ele tinha feito com seu irmão, e Fenris responde que poucos humanos eram capazes de lançar um feitiço de purificação, então tinha suas suspeitas, mas seu irmão era um guerreiro lupino, então provavelmente odiaria que as pessoas lamentassem seu destino, afinal não foi capaz de fazer nada, então foi o único culpado e tinha escolhido seu marido como mestre por admirar sua força, e nada mudaria seus sentimentos por ele. Mas Fliu acaba percebendo que as cavaleiras estavam ouvindo tudo e as meninas pedem desculpas por isso, e não imaginavam que Iris seria aquela Fenris, e Uliminas nota que esse homem era uma ameaça ao exército do Lorde Demônio, então Fenris também se tornou uma inimiga, e por isso pergunta se Fliu aceitaria um duelo de treino contra ela, já que estava curiosa para ver a força do escolhido por Fenris, mas na verdade ela queria a oportunidade para eliminar os dois ao mesmo tempo, e Fenris avisa que essa luta amigável era apenas uma armadilha, e as duas começam uma pequena discussão, mas Fliu acaba aceitando o combate que valia tudo e terminaria quando um dos lados desistisse, e Uliminas começa seu ataque de garras venenosas, mas isso era apenas para chamar a atenção do garoto, já que o verdadeiro ataque vinha de baixo e iria atingir os dois ao mesmo tempo, mas Fliu cancela os dois feitiços, deixando ela impressionada, enquanto ele ativava outra magia, que impede seus movimentos, e diz que ele, quem era seu oponente, não iria permitir que ela ataque Iris, mas a garota acaba desistindo. E no dia seguinte, Fliu e Iris conversam com as cavaleiras, e ele diz que achou que seria ruim se elas descobrissem quem Iris realmente seria, e não tinha problema caso elas queiram notificar o castelo, mas antes Iris queria dizer algo, e tinha jurado lealdade ao seu marido e não pertencia mais ao exército do Lorde Demônio, então Balirosa diz que era dever delas como cavaleiras avisar o castelo, mas não se a pessoa não tiver más intenções, e Blossom diz que elas
conversaram a noite passada. E durante o mês, Rhys as acompanhou nos treinamentos e tinham uma dívida de gratidão com ela. E por mais inúteis que sejam, elas jamais denunciariam alguém que as ajudou, deixando os dois gratos. Mas Rhys acaba notando algo de errado e ao sair eles se deparam com Uliminas e um exército de dragões. E a garota os agradece pela recepção da noite anterior e em troca trouxe a legião de dragões do Lorde Demônio, deixando as cavaleiras apavoradas, porque eles tinham dizimado diversos batalhões humanos e Uliminas diz que iria poupá-los se ele jurasse lealdade ao Lorde Demônio. Mas Flew só estava empolgado porque era a primeira vez que via um dragão de verdade, já que em seu antigo mundo ele apenas viu as escamas usadas em objetos raros, deixando Uliminas bolada por ele nem estar preocupado e ordena que os dragões ataquem, mas Flew usa sua magia sagrada, martelo divino, e dizima diversos dragões como se não fossem nada, deixando a garota sem acreditar naquilo. E os dragões sobreviventes acabaram deixando ela pra trás enquanto fugiam. E Blossom comenta que se soubesse tinha balançado sua enxada e se tivesse sorte poderia ter obtido o título Eliminadora de Dragões e subiria de nível, então Flew sugere que ela tente arremessar sua enxada e usa algumas magias pra aprimorar a arma e com isso a enxada elimina um dos dragões. E a garota fica surpresa ao ganhar o título e as outras meninas pedem pra tentar também, mas os dragões já tinham fugido. E enquanto isso, o Lorde Demônio os observava e ficava surpreso por esse humano não ser o grande herói, e mesmo assim usava magias desse tipo e por isso ele quem faria a próxima jogada. Flew ergue uma barreira e agora poderia saber caso algum demônio invada o território, o que deixa Rhys contente, porque assim iria botar aquela gata barulhenta pra correr e fica irritada apenas de se lembrar dela. Mas Flew pede que ela se acalme e a menina diz que ele era muito bonzinho por deixá-la ir embora depois daquele ataque, mas o menino responde que não tinha feito aquilo por bondade e fica pensativo ao se lembrar dela falando que ele tinha sido responsável por tirar a vida do irmão de Rhys. Mas a menina o chama pra retornarem pra casa. Mas enquanto isso, Blossom admirava seu título sem acreditar que o conseguiu com uma enxada, mas Balirosa deixa elas sozinhas e diz que ia caçar feras mágicas, deixando as meninas impressionadas por seu treinamento rigoroso de todos os dias e ficam determinadas a darem tudo de si. Mas na verdade, Balirosa também desejava aquele título, já que até um plebeu poderia se tornar um nobre com prestígio adquirido, e era o sonho de todo aventureiro, e se não tivesse se atrasado, poderia ter restaurado a grandeza de sua família e teriam voltado para a capital como quando seu pai era um cavaleiro. Mas um homem se aproxima dela e diz que soube que uma pessoa conhecida morava nessa região, então foi procurá-la e pergunta se ela sabia de algo, mas Balirosa se perguntava o motivo dele estar carregando pouco equipamento nessa floresta repleta de monstros e responde que conhecia e segura sua espada e continua falando que ele devia estar falando de Flew ou da esposa dele. O homem responde que era conhecido da esposa e por isso Balirosa saca sua espada e aponta pro homem e pergunta se ele pertencia ao exército do Lorde Demônio e questiona o que ele queria com alguém que deixou o exército, e dependendo de sua resposta, ele teria que lidar com ela. Então o homem diz que ela estava certa sobre ele ser do exército do Lorde Demônio, mas apenas veio ver como Fenris estava e gostaria que ela dissesse algo. E seria, que tal falarmos sobre os velhos tempos enquanto tomamos chá, já que era melhor ele se retirar, e Balirosa decide não enfrentá-lo e diz que iria entregar seu recado. Ela até se apresenta e pergunta seu nome, e o homem responde que se chamava Gozal. E depois do homem se retirar, Flew chega correndo preocupado com Balirosa e ela responde que tava tudo bem. E um tal de Gozal do exército do Lorde Demônio tinha acabado de passar e Rhys diz que aquele homem não tinha jeito e tinham nomes falsos melhores que ele podia ter usado. E Flew explica que eles receberam um aviso da barreira e veio olhar e ficou surpreso ao vê-la conversando com alguém com o título de Lorde Demônio, deixando a menina apavorada. Enquanto Fenris dizia que na verdade o nome dele era Gol, e Balirosa fica desesperada por ter apontado sua espada pro verdadeiro Lorde Demônio e com certeza ela iria perder a vida. Mas no dia seguinte o demônio vai visitá-los e Flew se apresenta e o convida para entrar, enquanto Gol pensava que esse humano não mostrava nenhum sinal de medo em sua presença, mas Balirosa abre a porta da lavanderia e dá de cara com o demônio e fica em choque, mas eles vão até a sala, onde Gol diz que
que há uns dias atrás eles lidaram com uma de suas subordinadas, enquanto Balirosa se perguntava o porquê tinha que estar ali e porque estava do lado dele. Iris pergunta o motivo de sua visita e se veio fazer uma retaliação, mas o demônio vai direto ao assunto e pergunta se Fliu queria se juntar ao seu exército, mas o garoto nega e agradece sua proposta, e o demônio diz que acreditava que o rei de Clyrod devia estar desesperado pelo seu poder e pergunta o motivo dele não servir o rei e ainda viver escondido. E Fliu responde que não via motivos para apoiar os humanos apenas por ser um deles, e além disso nem era deste mundo e nem sabia o motivo deles estarem em guerra. E o demônio pergunta se ninguém tinha o explicado, e Iris responde que seu marido não tinha interesse em entrar em conflitos, então não viu motivos para falar sobre isso, o que Gol concorda que fazia sentido, mas ele explica que agora não devia ter pessoas que compreendam isso, já que essa guerra entre humanos e demônios se estende há 500 anos desde o aparecimento do primeiro Lorde Demônio, que era um estranho de outro mundo e queria governar este, e os demônios o aceitaram, já que na época eram oprimidos pelos humanos, e assim a guerra se iniciou, e quanto mais tempo durava, mais os conflitos aumentavam, tornando difícil de ser parado facilmente. E Fliu pergunta se o demônio queria acabar com a guerra, e ele responde que as mentalidades mudaram muito no decorrer dessas 12 gerações, e ele não tinha o desejo de dominar o mundo. Mas o demônio começa a emanar o seu miasma, enquanto dizia que mesmo assim ainda continuava sendo o rei demônio, e não podia simplesmente ignorar uma potencial ameaça que poderia aliar-se aos seus inimigos. Mas Fliu continuava sorrindo enquanto Balirosa estava em pânico, e o demônio diz que Fliu não iria se arrepender, então deveria se juntar a eles. Mas o garoto responde que ele estava o superestimando e já tinha dito que não pretendia escolher nenhum dos lados, fazendo o demônio dar risada depois de dissipar o seu miasma, e admite que gostava de sua obstinação, e deve ter sido assim que ele recusou as ofertas do rei, deixando Fliu feliz por ele ser uma pessoa que sabia conversar. Mas o demônio responde que isso não significava que ele tinha desistido e em breve ele retornaria, e pensa que não foi apenas Fliu que chamou sua atenção e estava surpreso por essa humana permanecer impassível em sua presença, e era realmente uma mulher interessante. E depois dele ir embora, as meninas vão até Balirosa, que estava parada com um sorriso, mas na verdade ela estava em estado de choque, se perguntando por que tinha que passar por aquilo. E no dia seguinte ela acorda em sua cama, afinal tinha perdido a consciência depois daquilo, e ao chegar na cozinha ela se depara com o rei demônio, que admite que a comida de Fenris era deliciosa, mas Fenris manda ele ir embora assim que acabar de comer, já que seu marido não iria mudar de ideia. E o demônio chama a menina para vir à mesa, mas ela diz que suas roupas eram inadequadas e sai de fininho, enquanto o demônio dizia que ela possuía um jeito gracioso, e com o passar dos dias ele continuou visitando a casa porque queria falar com Balirosa, mas a menina continuava fugindo dele e arrumava desculpas, enquanto ele achava que ela era muito trabalhadora, mas um soldado observava tudo e avisa ao rei que um demônio foi visto na casa daquele aventureiro e transitava regularmente pelo lugar, indo da casa ao território dos demônios, deixando o rei enfurecido, e ele se questiona como aquele aventureiro ousava ignorar 3 de suas convocações e ainda se aliou ao exército do Lorde Demônio, e por isso ordena que envie soldados. Mas a princesa pede que ele espere, porque nada disso provava que ele formou uma aliança com os demônios, e se enviassem os soldados, isso iria irritar Fliu e ele poderia se juntar ao Lorde Demônio. Então seria melhor eles priorizarem o diálogo e não deviam ser apenas uma convocação, já que precisavam ouvir o que ele tinha a dizer. Mas o rei manda a garota se calar, porque não era com essas ideologias ingênuas que se governava um país, e em seguida o grande herói chega e manda ele odar soldados, porque se ele não o obedecesse de boa vontade, então bastava usar a força. Mas enquanto isso, no castelo do Lorde Demônio, o Liminas avisava que era perigoso o Lorde Demônio ir
sozinho, mas ele diz que Flew era um homem que sabia conversar, ao contrário daquele rei dos humanos, que não dava ouvidos a ninguém e não seria perda de tempo se for possível uma conciliação. Mas a menina diz que todos estavam aguardando por suas ordens, e ele responde que ainda estava pensando sobre quando lançar o ataque, e o Liminas pensa que tinham muitos que estavam começando a criticá-lo por visitar tanto esse humano e se pergunta se ele valia tanto para essa tentativa de conciliação. E em casa Rhys perguntava o que Flew estava fazendo e ele diz que queria vender equipamentos de defesa com as escamas do dragão e ainda precisava fazer alguns experimentos, já que queria ter sucesso com as vendas para continuar vivendo por ali, o que desperta a curiosidade de Rhys, que pergunta se ele tinha certeza que queria fazer isso, porque se concordasse em trabalhar pro grande herói, ele ganharia uma quantidade absurda de dinheiro e seria uma oportunidade de fazer bom uso do seu poder, e questiona se seria por sua causa que ele se recusou a enfrentar o exército do Lorde Demônio. Mas o garoto nega e ela diz que como ele era uma boa pessoa, ela pensou que ele estava tendo consideração por ela, mas Flew explica que não era a boa pessoa que ela imaginava e ele apenas entendeu que tinha grandes poderes e por isso preferia evitar qualquer forma de conflito. Rhys diz que por isso ele era uma boa pessoa e essa era uma das razões por ela admirá-lo. Mas alguém bate na porta e eles até pensam que seria Gozal, mas na verdade era o grande herói que estava com um exército e dizia que soube que ele estava em contato com o exército do Lorde Demônio e iria deixá-lo escolher entre se subordinar a ele contra o Lorde Demônio ou perder a vida neste lugar por ser considerado um aliado dos demônios. E o herói pensa que com certeza essa cena estava no seu top 3 melhores momentos de sua vida e se pergunta se seu carisma tinha o afetado e deixado sem palavras e não podia culpá-lo porque iria se tornar um verdadeiro herói que deixaria seu nome na história e tudo que precisava era fazê-lo obedecer e enviá-lo para derrotar o Lorde Demônio. Mas Flew responde que isso era um problema e não queria nenhuma das opções, deixando o herói surpreso, enquanto Flew continuava falando que sentia muito já que tantas pessoas tiveram o trabalho de vir até ele, que não pretendia se juntar ao Lorde Demônio e nem a eles. Então o herói pergunta se ele tinha escolhido ter sua vida tirada e Balirosa diz que isso era tirania e deviam ouvir o lado dele, que não era um traidor da nação, mas o herói responde que soube que tinham outras pessoas que o acompanhavam e também poderia prendê-las como traidoras ou poderia deixá-las livres em troca de cooperarem para convencer esse homem, deixando Flew sério porque não tinha outra escolha e não queria causar problemas para Balirosa e suas amigas. E como não queria escolher um lado e nem arrumar conflitos neste lugar, ele resolve ir para outro local e pergunta o que Rhys achava e a menina responde que iria acompanhá-lo e as cavaleiras pedem que eles deixem elas os acompanharem, porque desde suas infâncias elas foram ensinadas que os demônios deviam ser eliminados, mas começaram a duvidar disso depois que começaram a morar com os dois e estavam se questionando se enfrentar os demônios era realmente algo correto. E além disso, Balirosa acreditava que iria estar envergonhando seu pai se servisse a alguém que ameaçava um inocente, e todas as meninas concordam enquanto o herói questionava o que eles estavam dizendo, porque jamais iriam escapar desse cerco, mas Flew já tinha se decidido e ativa sua magia de teleporte para enviar todos junto à casa e às plantações para outro local, enquanto o herói questionava como ele podia usar um feitiço que nem mesmo ele era capaz de usar, deixando todos impressionados por tudo ter desaparecido. Mas um dos soldados avisa que o demônio que estava em contato com Flew tinha chego e o herói manda eles o capturarem, mas Go fica surpreso por não ter mais nada no lugar e entende que eles foram os responsáveis por aquilo, que despertou sua fúria, e ele diz que eles não entendiam a besteira que tinham feito e ordena que todos os demônios e todo seu exército se reúna para atacarem o reino mágico de Cleirod e deviam mostrar a eles o poder dos demônios. E o Liminas pergunta se todos ouviram a voz do Lorde Demônio e a ordem de ataque imediato que tinha sido dada. Então as estátuas começam a se movimentar e a escuridão começa a tomar o local, fazendo o herói correr de medo. Mas enquanto isso, Flew chegava em outro local, deixando
deixando todas impressionadas, porque agora estavam a oeste da capital e esta foi a cidade onde ele veio vender os materiais retirados dos dragões e ali estariam escondidos do grande herói e do Lorde Demônio, o que deixa Balirosa tranquila, apesar de Blossom dizer que ele tinha gostado muito dela. E Fliu pede desculpas a Riz por envolvê-la em tantos problemas, mas ela responde que nada disso era sua culpa e além disso, estava pronta para segui-lo a qualquer lugar para que possam ficar juntos, afinal ela era sua esposa. Os demônios iniciam os ataques e o rei recebe o relatório que quase todas as linhas de defesa já tinham sido destruídas, enquanto o grande herói estava recluso na fortaleza, deixando o rei sem saída, a não ser reunir todos os magos do país para invocar o feitiço de purificação que traria consequências. Enquanto uma serva do rei demônio dizia que o momento estava se aproximando, mas ele ordena que todos recuem, já que os humanos iriam lançar a magia de purificação. E enquanto isso, vários magos, incluindo o rei, ativavam a magia que acaba com todo o malício da região. Mas enquanto isso, Fliu era recepcionado por Riz, que estava contente em vê-lo e pergunta se ele queria sua refeição ou um bom banho, mas talvez ele possa preferir outra coisa, mas Fliu diz que era melhor eles irem comer. E a menina pergunta se ele já tinha encontrado um bom lugar para fazer negócios, mas Fliu nega. E como essa cidade possuía várias lojas, ele decidiu olhar seus valores para ter uma ideia de preço dos equipamentos. E Blossom diz que estava pensando em vender os vegetais que tinham, já que não queria ficar sem dar nada em troca. E Birelli também queria ajudá-los e pensou que seria uma boa ideia eles começarem a criar cavalos, porque assim poderiam alugá-los e poderiam gerar uma boa renda, deixando a maga e Balirosa frustradas, porque não tinham nenhuma renda, mas Riz as consola, afinal não era um problema cuidar delas, já que esse era o seu papel como a esposa do líder da Alcateia. E Fliu pede que elas não se preocupem, porque poderiam dividir as tarefas de casa, enquanto continuavam com o treinamento. E no reino, um dos conselheiros dizia que o feitiço de purificação tinha sido um sucesso e conseguiram fazer os demônios recuarem. E o efeito do feitiço deve durar cerca de 3 meses, então os demônios não iriam conseguir se aproximar da área purificada. Mas por conta do feitiço, os magos ficaram acamados, já que usaram toda a mana. E na melhor das hipóteses, eles iriam se recuperar em cerca de 2 ou 3 meses, e isso incluía o rei, que também era um dos magos do país. Então, de acordo com as leis do país, a princesa iria assumir a função dele até que ele se recupere. E como a primeira ordem, ela decide afastar o grande herói de sua posição, já que permaneceu recluso enquanto o reino estava em perigo, deixando todos curiosos sobre como enfrentariam o Lorde Demônio. Eles questionam se a princesa pretende invocar mais candidatos a herói, mas ela nega, já que não tinham mais magos para isso, e pede que chamem a profetisa. E o herói fica sem acreditar que estava sendo dispensado, afinal ele era o grande herói escolhido pelo rei. Mas o soldado dá as costas para ele, que diz que não iria perdoá-los, e com certeza eles iriam implorar por sua ajuda quando o Lorde Demônio atacasse novamente. E durante a noite, Fliu pergunta se Riz já tinha dormido, mas a menina ainda estava acordada, e ele começa a falar que ela parecia animada em fazer parte de tudo desde que tinham se mudado, e ela diz que se for por seu marido, ela faria qualquer coisa, e Fliu admite que há muito tempo queria dizer que era grato a ela, já que devia ser difícil se adaptar aos hábitos humanos, então a agradece, mas a menina acaba adormecendo, e ele pensa que quando foi trazido para esse mundo, ele estava sem ninguém e ficou inseguro sobre o que iria acontecer, mas encontrou trabalho e até uma casa em pouco tempo, mas se estivesse sozinho, ele não poderia se sentir tão tranquilo como estava agora. E no dia seguinte, as cavaleiras sugerem que Fliu e Riz saiam para um encontro, já que o tempo estava bom e eles não precisavam se preocupar porque elas iriam cuidar de tudo na casa, deixando Riz extremamente empolgada, porque agora os dois poderiam aproveitar o dia juntos. E Fliu pergunta se teria algo que Riz queria, porque ele queria dar um presente para ela, deixando ela ainda mais contente. Então Riz começa a olhar diversas coisas enquanto eles se divertiam, até que eles chegam em uma mulher que vendia pedras naturais, e uma delas chama a atenção de Fliu, que diz que ela tinha ficado linda com ela, mas acaba ficando envergonhado, e a menina o agradece pelo presente. Finalmente eles retornam para casa, onde Riz estava toda boba com seu presente, e as meninas até se perguntam o que tinha acontecido, mas ficam felizes por eles terem aproveitado o passeio.
dinheiro, apesar de terem um pouco de inveja. E mais tarde, Iris acaba adormecendo com Fleur, que fica envergonhado, mas ele a deita do seu lado, afinal ela deve ter ficado muito cansada, mas a menina o abraça e ele não consegue dormir. Mas agora vamos até o herói, que invade a sala do tesouro, enquanto reclamava que aproveitaram a ausência do rei para expulsá-lo. E a menina pergunta o que o grande herói iria fazer agora, e ele questiona o motivo dela ainda o chamar assim, e a menina responde que ele ainda não desistiu de seu título, então se um dia retornasse à sua posição, não teria problema continuar o servindo, fazendo ele concordar, afinal se recusava a viver como um plebeu e com certeza essa sala teria algum tesouro secreto para derrotar o Lorde Demônio e faria ele ser louvado como um herói pelo resto da vida. E se pergunta como o herói escolhido pelo rei não podia dominar o feitiço que aquele homem usou, mas isso iria se resolver se ele tivesse mais poder. Então uma voz ecoa em sua cabeça e pergunta se ele desejava poder, deixando o herói confuso, mas a voz continua falando que se ele desejava, devia libertá-la. Então uma porta secreta se abre diante deles, e se ele tirar aquela espada da base, ela concederia qualquer desejo seu. Mas o herói fica inseguro, e a voz questiona se ele tinha ficado com medo, mas o herói nega e ele puxa a espada da base e diz que não ligava pra quem ela seja, mas queria que trabalhasse pra ele. Então um vendaval o joga pra longe e uma mulher surge diante deles e se apresenta como Ria, a Jin, que controlava a luz e as trevas da origem, e pergunta se ele quem quebrou seu aprisionamento, e ele confirma, afinal era o grande herói que tinha libertado. Então Ria o concede 3 desejos e o herói decide começar pedindo. Mas antes vamos até a princesa, que agradece Úrsula por ter vindo tão rápido, e a profetisa diz que a situação devia ser séria para que a princesa precise de sua ajuda, e a princesa diz que o país estava protegido por enquanto por um feitiço de purificação e deviam agir antes que o efeito da magia seja desfeito, e por isso queria saber o que fazer em seguida para salvar o reino. Mas uma coleira surge no pescoço de todos, deixando a princesa aflita, já que sabia o que se tratava, e ordena que capturem os invasores da sala do tesouro. E a profetisa diz que esse era o colar de tirar cabeças que era usado pelos sacrifícios oferecidos a uma certa Jin, em troca da realização de um desejo. E a princesa revela que no passado um rei desejou a eliminação do Lorde Demônio, mas em troca foi pedido metade dos seres vivos do continente, e depois disso muitos magos perderam a vida enquanto se uniam para selarem a Jin, mas parece que alguém a libertou e fez um desejo, e o tempo que restava para eles era até ela realizar o desejo, e por isso pede que Úrsula tente enxergar o que deviam fazer para superar essa crise. Então a profetisa usa suas cartas e revela que ela precisava procurar pelo verdadeiro grande herói que já tinha sido invocado, fazendo todos pensarem que seria o aventureiro que o rei estava tentando recrutar e que se chamava Fleur, e Úrsula diz que ele estava do lado oeste. Então um dos conselheiros pede que mandem os soldados vasculharem as cidades, mas a princesa nega, porque não poderiam dividir as forças que protegem o reino, então ela iria pessoalmente atrás dele. E enquanto isso, Fleur tentava negociar com um ferreiro a venda de um escudo, deixando ele impressionado com as escamas do dragão, e questiona se foi ele quem vendeu aquela carne de dragão para casa de carnes. E Fleur confirma, afinal tinha uma fonte secreta desse material, fazendo o homem concordar com a compra, e pede que ele traga mais mercadorias desse seu contato secreto, fazendo Fleur concordar em trazer mais equipamentos, e ele pergunta se o homem conhecia comerciantes interessados em comprar couro de bestas mágicas, e diz que mudou recentemente, então estava procurando por lugares para fornecer produtos e ficaria grato se ele pudesse apresentá-los. E o ferreiro admite que queria comprar tudo, mas concorda em apresentar a algumas pessoas. E enquanto isso, Balirosa estava impressionada porque além de Fleur ter feito um escudo magnífico, ele conseguiu negociar e até estabeleceu uma rota de vendas, e tinha feito tudo isso sozinho. E Iris, que estava usando o broche que ele a deu, diz
diz que soube que antes dele vir pra cá era um mercador e com certeza fazia ótimos trabalhos. E Balirosa admite que tinha inveja de Iris por se casar com Fleo e Iris diz que não era pra ela pensar nisso de um jeito bem amigável, enquanto Balirosa tentava se explicar porque apenas queria encontrar alguém como ele, o que deixa Iris mais tranquila ao dizer que ela já tinha um homem muito competente disponível, que seria Gozal, que parecia ter gostado muito dela, mas Balirosa fica meio assustada ao pensar que o Lorde Demônio tinha gostado dela, então Fleo sai da loja e estava feliz por ter vendido o escudo por um preço maior do que o esperado, e agradece Balirosa por ter mostrado essa loja, afinal ela já tinha vindo nela quando era uma cavaleira. Então eles decidem ir embora. Iris diz que Fleo parecia estar se divertindo durante as negociações e ele admite que gostava, já que antigamente era um mercador, então se dava bem com esse tipo de trabalho. Mas Iris conta que ficava feliz em ver ele evoluindo em seu trabalho, mas ficava um pouco triste por estar passando menos tempo com ele. Poderia ser de vez em quando, mas ela queria sair pra caçar ou passar um tempo junto com ele, assim como na última vez. E Fleo concorda com ela, mas um alarme avisa que um Jin estava se aproximando e Ria aparece atrás dele. Iris questiona quem ela seria e a Jin se apresenta e pergunta se aquele seria Fleo, que questiona o que ela queria com ele. E finalmente é revelado que o primeiro desejo do grande herói seria que a Jin eliminasse o criminoso que se atreveu a humilhá-lo e que se chamava Fleo, e Ria diz que veio realizar um desejo. Mas Iris manda Fleo se afastar e se coloca na frente dele, apesar de sua defesa automática ter sido ativada. Mas Iris acaba recebendo o golpe da Jin, que perfura o peito da garota, deixando Fleo aflito pela menina, que pede que ele fuja, e Ria volta a atacá-lo. Mas a defesa de Fleo impede suas magias de atingi-lo enquanto ele chamava por Iris, mas Ria percebe que suas magias comuns não tinham efeito no garoto, então decide usar outra magia, enquanto Fleo tentava usar sua magia de cura em Iris, mas ela é anulada, e ele é avisado que o ferimento da menina excediu o nível desta magia, e não havia outra magia que possa substituir a de cura, fazendo Fleo se perguntar o porquê disso estar acontecendo. Então a Jin usa sua magia de luz contra o garoto, gerando um mega impacto, mas assim que a magia dissipa, ela percebe que ele estava ileso e fica surpresa. E Fleo aprende sua magia. Balirosa fica preocupada com Iris e Fleo percebe que a menina já não estava mais viva e diz que ela iria pagar por isso. Então ele deita Iris no chão e se levanta enfurecido e volta a dizer que ela iria pagar pelo que tinha feito. E após Iris ter sua vida tirada, Fleo se lembra de vários momentos com a garota, desde o dia em que ela ficou ao seu lado após ele ter sido jogado sozinho neste mundo, e nunca imaginou que ela ficaria tão feliz quando ele sugeriu um casamento falso para evitar uma relação de mestre e serva, e por sua culpa Fenris perdeu o irmão e ficou sozinha, mas mesmo assim continuou o amando, e por isso ele sentiu que protegê-la seria o seu papel neste mundo, e mesmo assim acabou falhando e estava decidido a fazer Ria pagar pelo que tinha feito. Mas antes ele ativa uma magia que faz o tempo de Iris retroceder até a garota estar totalmente curada, deixando a Jin sem entender como um humano podia usar magia que fazia o tempo voltar, e questiona quem ele seria, mas Fleo dá um soco na garota, que pergunta como ele ousava dar um soco em alguém que dominava toda a magia do mundo, mas ele manda ela calar a boca e continua batendo na Jin e anula sua magia. Ela se pergunta o que ele era e com sua magia de avaliação ela descobre que Fleo possuía habilidades infinitas, o que era impossível e tornava suas magias de defesa inúteis. E finalmente Iris acorda e fica sem entender como estava sem nenhum arranhão, e Balirosa explica que devia ser por conta da magia de Fleo, que estava dando uma surra na Jin sem nenhuma piedade, deixando Iris emocionada pelo seu marido estar sendo tão cruel por sua causa. E era surpreendente, já que os ataques físicos não deveriam funcionar contra uma Jin, que era capaz de usar todas as magias, mas ela se lembra de quando ele a disse que não queria tirar sua vida, afinal não gostava de lutar e não queria eliminar alguém que tinha se rendido, e começa a ficar aflita porque isso estava acontecendo por sua causa. E Fleo continuava seu massacre contra Jin, que implorava para ele poupá-la, mas
mas ele não se importa com a garota, afinal ela tinha machucado Rhys. Flew estava decidido a acabar com a Jean, mas Rhys corre até ele e o abraça, e diz que ele não podia fazer isso e admite que era sortuda por ele estar irritado pelo que tinha acontecido com ela, mas o lembra de quando ele a deixou viva porque não queria eliminar alguém que tinha se rendido. E enquanto chorava, ela dizia que ficaria triste por ele perder aquela bondade, fazendo Flew recobrar a consciência e se emocionar ao perceber que ela estava bem. Mas enquanto isso, a princesa e alguns guardas usavam a magia de teleporte para procurar pelo verdadeiro grande herói, e ela pede que priorizem o descanso dos magos que tinham acabado de recuperar um pouco de mana, mas seus colares se quebram e a princesa fica surpresa, porque isso significava que a Jean não conseguiu realizar o desejo. E voltamos até o grande herói que estava trancado na sala do tesouro enquanto os guardas ordenavam que os meliantes saiam, enquanto o herói pensava que a Jean tinha mentido sobre realizar seu desejo, mas uma voz questiona sobre quem imaginaria que a Jean possa ter falhado, e da base da espada sai uma névoa que envolve a garota, fazendo ela quase desmaiar e deixa o herói preocupado com Tsuya. Mas a garota fala que esse era seu primeiro corpo de carne em centenas de anos, apesar dessa roupa ser horrível, então usa uma magia para trocá-las, deixando o herói surpreso. E a menina o agradece por libertar a Jean que a incomodava e por esse motivo tinha conseguido escapar. E como forma de agradecimento, ela dá Maliunas, a grande maga da meia-noite, e iria dá-lo o poder que desejou no lugar daquela Jean, e transforma o grande herói em uma criatura que destrói a sala do tesouro, enquanto a garota dava risada, porque isso era melhor que aquela cara de tapado que ele possuía. E agora ela poderia se vingar dos nobres que a selaram, e ao perceber que um círculo de teleporte tinha sido desfeito, ela decide ir atrás da princesa, já que não iria deixar a realeza que a selou escapar e não ligava pra qual geração a garota pertencia. E voltamos pra Flew, que termina de curar a Jean, que implora por seu perdão e questiona o motivo de ter sido curada, mas Flew diz que seria por isso ter ficado bem. E Balirosa pergunta o que fariam com a garota, já que ela era demais pros cavaleiros. Então Flew sugere que eles a selem novamente na sala do tesouro do castelo, deixando a Jean curiosa sobre como ele sabia disso. Então Flew explica que por algum motivo ele possuía mais magias, e como queria saber o motivo de terem sido atacados, ele olhou em sua mente, deixando a garota surpresa, já que essa magia de projeção de memórias era algo que apenas ela podia usar. E Flew continua falando que ela realizava desejos em troca de um custo altíssimo, e se eles a devolverem ao castelo, esse incidente poderia se repetir. Mas isso deixa Rhys empolgada, já que a solução era simples, e a partir de hoje, a Jean deveria ser a serva de seu marido, e estava ciente que ele não queria uma serva, mas não poderiam confiar no castelo para cuidar dela, então seria melhor mantê-la por perto para ficarem de olho, e além disso, ter uma Jean poderosa na Alcateia seria ótimo, fazendo Flew perceber que sua persuasão tinha aumentado, apesar dela ter deixado sua sinceridade escapar, deixando a menina envergonhada, enquanto dizia que ter uma Alcateia forte não era tudo, mas não era uma coisa ruim, e Flew questiona se ela realmente estava bem com isso, já que essa mulher tinha machucado. Rhys admite que estava frustrada, já que sua falta de força fez ela sair por cima, e como estava tudo bem pra ela, Flew decide não ficar enfurecido com a Jean e estende a mão pra garota, e se ela prometesse que não iria mais tirar a vida de alguém e pegar em sua mão, ele iria perdoá-la, deixando a menina intrigada, porque pensava que pelos humanos não se separarem do ódio e das obsessões, eles eram capazes de sacrificar o próximo para realizar seus desejos, e imaginou que eles eram esse tipo de criatura. E acaba aceitando a oferta do grande supremo Flew, afinal queria ver o que alguém transcendente que fez com que todo poder existente fosse seu desejava e iria alcançar. Então jura que esse corpo e todos seus poderes pertenciam a ele. E Flew pede desculpas por ter exagerado, mas a menina fala que não era necessário,
necessário. E pensa que só de lembrar daquele olhar, ela ficava emocionada, deixando Rhys com ciúme, porque com certeza ele estava pensando em algo estranho, já que estava toda vermelha. Mas Fleur muda o foco e questiona se a magia de manipular o tempo que usou para curar as feridas de Rhys poderia consertar o estrago da cidade, e a Jean pede que ele jamais volte a usar aquela magia. E explica que a manipulação de tempo controlava apenas dentro da área do alvo e poderia ocorrer algumas discrepâncias entre aqueles dentro e fora dessa faixa, podendo levar a acidentes imprevisíveis. Mas ela era capaz de restringir o alcance do alvo a apenas um indivíduo, já que não era o tipo de magia que os humanos deviam usar, deixando Fleur curioso sobre como podia usá-la. Então a menina explica que, como ele era um ser supremo, seus status mostravam que suas habilidades eram infinitas, fazendo Fleur se lembrar daquele símbolo. E enquanto a menina dizia que com habilidades infinitas ele era capaz de usar um tipo de magia chamada Epifania, que somente aqueles que conquistaram o título de Transcendentes podiam usar, e uma vez que qualquer tipo de magia era usada nele, ele adquiria a magia para si e todas as magias associadas a ela. E quando ela o atingiu com sua magia, ele adquiriu as magias que apenas os Jeans podiam usar, e como a manipulação de tempo poderia causar acidentes, ele decide usar uma magia de reparo para cuidar da cidade, enquanto Rhys estava pensativa. E ao retornarem para casa, as cavaleiras ficam apavoradas ao saber que a Jean iria morar com elas, agora que era serva desse ser supremo. E Fleur diz que como ela não tinha onde ir, então ele a trouxe para casa, deixando Blossom indignada, porque ele estava falando como se ela fosse um gato de rua que trouxe para casa. Mas durante a noite, Fleur fica pensativo e Balirosa pergunta se tinha algo de errado, então ele responde que apenas estava pensando em algumas coisas e pede desculpas por ela ter passado por momentos tensos por sua causa. E ela responde que ele não precisava se preocupar, e Fleur diz que Ria tinha dito que ele possuía um poder incrível, mas admite que não fazia ideia de como seria a melhor forma de usá-lo. E Balirosa diz que não possuía poder como o dele, mas também não entendia, já que aqueles que pensou que eram inimigos eram amigos, e os que pensou que eram aliados não eram confiáveis. E começou a se perguntar o motivo de estar trabalhando para ficar mais forte, e contra quem deveria erguer sua espada, e se não tivesse conhecido ele e Rhys, ela com certeza não teria se preocupado com essas coisas, e era grata por ter os conhecido, já que a fizeram perceber que certas coisas não eram como ela imaginava, deixando o garoto pensativo. E mais tarde, Fleur vai até o quarto e nota que Rhys parecia desanimada, então a garota o joga na cama e pergunta se ele iria voltar pro mundo de onde veio, e pelo que Ria tinha dito, uma vez que qualquer tipo de magia fosse usada nele, ele adquiria todas as associadas a ela, e começa a se emocionar ao perguntar se agora que ele era capaz de usar a magia de um Jin, ele poderia retornar pro seu mundo, e implora que ele a leve junto, afinal queria estar ao seu lado, não importa aonde ele vá. Mas Fleur responde que não iria retornar e a abraça, enquanto continuava falando que seu antigo mundo seria um lugar terrível para uma semi-humana como ela, então não pretendia retornar, já que não queria deixá-la para trás, e pergunta se ela se tornaria sua esposa de verdade, e admite que quando pensou que tinha a perdido, ele ficou apavorado, além de ter se sentido destruído por dentro, e por esse motivo não conseguiu se controlar, e ele sabia que tinha dito que eles seriam marido e mulher apenas de fachada, mas não queria imaginar uma vida sem ela ao seu lado. Iris admite que para ela o casamento nunca foi de fingimento, e foi sua esposa desde o início, e sempre foi ensinada a lutar e liderar uma alcateia, mas depois de conhecê-lo, ela aprendeu que tinha várias emoções que podia sentir, e os dois finalmente se beijam. Iris o lembra que uma vez a disse que tinha mudado de aparência para fugir do castelo, mas agora ele não tinha mais necessidade de escondê-la, mas ele responde que sua identidade neste mundo era Fleur e quem tinha se tornado, e apenas importava que ela o conhecia, então seu antigo nome e aparência poderiam
ficar no passado e volta a beijá-la, mas quando o clima começa a esquentar, eles notam que Ria estava os observando e, envergonhados, eles perguntam há quanto tempo ela estava ali e a Jin responde que desde que os dois se sentaram na cama e era natural ela testemunhar os caminhos trilhados pelo seu ser supremo e devia observar tudo, e Fleo diz que era proibido invadir a privacidade das pessoas, mas ela questiona qual era o problema de esconder isso, já que a procriação era algo normal, deixando o garoto envergonhado. Enquanto ele dizia que ela tinha que aprender um pouco de bom senso agora que iria morar com eles. Iris fica indignada por ela ter os atrapalhado, enquanto as outras garotas estavam ouvindo tudo do outro quarto envergonhadas, e Ria sugere que ficaria invisível enquanto eles acasalavam para observá-los e não incomodá-los, deixando os dois indignados. A princesa inicia suas buscas por Fleo, que estava reunido com suas companheiras comendo a comida deliciosa que Iris fez junto a Ria, que queria ter preparado a comida com magia, mas a patroa não tinha permitido. Afinal, cozinhar para a alcateia de seu marido era seu trabalho como esposa, e por isso ela sugere que a Jin cuidasse da limpeza além da lavanderia, o que Ria podia fazer em segundos. Mas isso deixa as cavaleiras frustradas, porque cuidar das coisas de casa era uma forma de compensar estarem morando de favor. Mas em seguida, Blossom decide se esforçar na horta, já que este era seu trabalho, e com a ajuda do coelho chifrudo que vira urso, eles começam a arar a terra, enquanto Birelli cuidava dos cavalos na esperança de poder ajudar financeiramente em casa. E quanto a Belano, ela estava pensando em seu pai e irmão, já que ela deixou os cavaleiros antes de se tornar uma maga do castelo, assim como eles, mas estava feliz por Fleo sempre ser paciente ao ensiná-la e não queria desperdiçar isso, então estava decidida a aprender muitos feitiços. Mas o grito de Blossom chama a atenção de todas, que se deparam com uma fera detonando a horta dela, e a criatura corre em direção às garotas, mas Belano consegue bloquear seu golpe. Balirosa vai até elas preocupada e admite que era a culpada, já que não quis eliminá-lo, porque a criatura parecia bem calma, e acabou o trazendo até a casa, mas agora ela iria dar um jeito nisso. Mas Birelli fica curiosa e pergunta se ele ficou selvagem de forma repentina, e Balirosa confirma, fazendo a menina ter uma ideia do motivo. Então pede que Sibi assuma sua forma de coelho chifrudo, e em seguida ela laça e monta no cavalo fera e consegue acalmá-lo, deixando as meninas impressionadas. Mas Birelli acaba tendo uma ideia e pergunta para Balirosa se elas podiam usar o terreno ao redor da propriedade, e a menina responde que as terras pertenciam ao senhor local e poderiam usar se comprassem, assim como Fleo tinha feito. Riz estava feliz porque finalmente ela estava sozinha com Fleo em um encontro, apesar dele estar indo vender alguns equipamentos, mas ela estava realmente feliz porque agora eles eram um casal de verdade, o que também deixava Fleo contente. Mas finalmente eles chegam no lugar onde ele começa a vender uma armadura, que deixa o vendedor maravilhado com a qualidade e sugere que ele tente adicionar um pouco de cor com algumas pedras mágicas, deixando Fleo impressionado com a beleza delas. E ao pegar uma delas, o mercador diz que se chamava Pedra da Luz e ela era muito rara e valiosa, enquanto Riz admirava seu marido. Mas todos são surpreendidos com uma escuridão que começa a tomar a cidade. De um círculo mágico sai um monstro, e Fleo vai até Riz, que o avisa sobre a criatura, deixando o garoto preocupado com as pessoas da cidade, então corre em direção ao monstro. Mas a bruxa no ombro do monstro finalmente encontra a princesa e vai em direção a ela, enquanto Fleo estava curioso sobre o motivo de Ria estar ali, mas ela diz que veio encontrá-los após sentir uma onda do mal e avisa que na verdade aquele monstro era um humano que assumiu aquela forma por conta da bruxa em seu ombro, que era conhecida como Damalinas, o Damasco, a grande maga da meia-noite, que há muito tempo foi conhecida como a maga mais poderosa de Clirod, que manchou suas mãos com a magia das trevas.
trevas, mas foi derrotada pelo grande herói da época e seu mental permaneceu mesmo depois de seu corpo ter perecido, e estava selada dentro do pedestal que segurava a espada em que Ria estava selada, e parece que ela acabou retornando após seu selo ter sido quebrado. Iris pergunta se isso não significava que tudo era sua culpa, e Ria concorda, já que usou o poder da espada que a selou, mas se levasse em consideração a fraqueza dos humanos que não conseguiram selá-la e a tolice de quem a libertou, eles teriam mais culpa que ela, mas de qualquer modo ela pede ao Ser Supremo que a deixe eliminar o patife que ameaçava a cidade, e Fliu permite. Mas enquanto isso, a bruxa debochava do único cavaleiro que protegia a princesa, que sabia quem ela era, e a bruxa ordena que o monstro elimine a garota, mas a Jean impede seu golpe, deixando a bruxa irritada, enquanto questionava como ela ousava entrar em seu caminho, mas Ria responde que não sabia se realmente estava em seu caminho, já que iria eliminar qualquer um que perturbasse a vida de seu Ser Supremo, a qual servia, mas Damalinas reclama que ela falava demais para quem não conseguiu realizar o desejo e começa a atacar a Jean, que não era afetada por suas magias e nem mesmo o ataque físico do monstro junto às suas magias foi capaz de atingi-la. Então Damalinas decide parar com as brincadeiras e invoca as forças das trevas para amplificar o poder do monstro e torná-lo um gigante, deixando a princesa aflita, mas o feitiço é quebrado por Fliu, deixando a bruxa surpresa, enquanto Ria cumprimentava o seu Ser Supremo, que diz que achou que o tamanho do monstro seria um problema, então dissipou o feitiço. E a Jean pede desculpas por ter o feito se envolver no problema, mas Fliu pede que ela não se preocupe, e a Jean resolve encerrar a situação enquanto Damalinas estava sem acreditar que sua magia foi desfeita por um humano. Então Ria usa uma magia que faz a garota ir ao chão e traz o herói ao seu antigo corpo, e graças a isso ela transforma a bruxa em uma bolinha e diz que ela deveria se considerar honrada por passar a eternidade dentro dela, e a engole, deixando Fliu preocupado se ela ficaria bem. E Ria responde que não tinha problema, afinal depois de removê-la do corpo que tinha possuído, ela a selou dentro de seu mundo mental e estava decidida a discipliná-la para usar seus poderes para o benefício do Ser Supremo. E Riz diz que às vezes até mesmo ela sabia fazer as coisas certas, de vez em quando fazendo a Jean dar risada e agradecer a patroa, que admite que esse herói só causava problemas. Mas a princesa vai até eles e pergunta se ele seria o Fliu, que confirma, e ela fica feliz em finalmente conhecê-lo, e se apresenta como Elizabeth, a primeira princesa de Clirod, que o agradece por salvar o reino desta ameaça, além de pedir suas sinceras desculpas por todo o desrespeito que sofreu pelo rei e o ex-grande herói, mas Fliu pede que ela não se curve e fica surpreso pelo herói ter sido dispensado, e a princesa revela que na verdade eles vieram à cidade procurá-lo e pergunta se ele aceitaria acompanhá-la ao castelo como verdadeiro grande herói, já que acreditava que os deuses tinham os unido neste lugar, mas Fliu responde que sentia muito e recusa sua oferta, já que um papel como esse seria para alguém que não hesitaria em exercer o seu poder pelo bem da humanidade, o que ele não era capaz de fazer, afinal a vida que tinha era a melhor para ele, que apenas queria viver em paz com sua esposa. E ao voltarem para casa, as cavaleiras os dão as boas-vindas e fazem a proposta de expandir a propriedade, porque Birelli estava planejando capturar e criar cavalos feras, mas para isso seria necessário mais terras e Blossom teria mais espaço para o plantio, e com as feras eles poderiam transportar todos os vegetais, deixando Riz preocupada, já que elas não tinham um poder tremendo como seu marido e não conseguia imaginar feras mágicas obedecendo humanos fracos, e questiona se não seria melhor usarem cavalos, mas Birelli responde que seria mais caro de mantê-los e acreditava que se pudessem deixar as feras mágicas correndo livremente em um pasto enorme, eles seriam pacíficos, e com isso ela consegue convencer Fliu que iria falar com o
senhor das terras, mas as garotas quem queriam cuidar da negociação e pagar por tudo, mas Fleo pergunta se elas tinham certeza, já que era um valor alto, deixando as meninas surpresas. Afinal, estavam longe da capital e nem mesmo se juntassem todas suas economias, elas iriam conseguir comprar o terreno, mas Fleo pede que elas não se preocupem, já que ele pagaria por isso, afinal a ampliação faria parte da casa e ficaria feliz se elas pudessem cuidar do terreno. Mas como ele nota que as meninas ficaram desconfortáveis, ele decide cobrar 30% dos lucros do novo terreno como aluguel, deixando as meninas empolgadas. E em seguida elas começam a arar as terras, e como eles estavam baseando tudo na venda dos vegetais, Fleo sugere que tentem cultivar vegetais mais difíceis e apenas precisavam controlar as temperaturas com magia, mas Blossom não queria ocupá-lo, afinal começou a fazer isso porque não queria morar sem ajudá-los, e por isso Ria se oferece para ajudá-la, e como serva do patrão não teria problema ela usar sua magia como ferramenta, mas Blossom acreditava que os vegetais só eram bons se cultivados com carinho e com muita luz do sol, já que não podiam usar magia para tudo, mas Ria pergunta se a agricultura não era ineficiente quando se tratava das alterações climáticas, o que poderia ser administrado com magia, mas Blossom estava decidida a não aceitar sua ajuda, e Belano as interrompe porque estava interessada em ver como Ria usaria magia para o cultivo, deixando Blossom curiosa sobre a forma que ela estava vestida. Então Belano explica que decidiu ir para a escola de magia e estava indo para um treinamento, e de início pensou em ir para revisar sua magia, mas eles disseram que ela seria bem-vinda não apenas como aluna, mas também como professora, deixando todos impressionados enquanto ela agradecia Fleo por ensiná-la vários tipos de feitiço que até alguém com pouca mana como ela podia usar. Mas Fleo a parabeniza porque isso só foi possível por conta de seus esforços, e Belano o agradece e diz que tinha olhado vários livros e grimórios e percebeu que a magia que pensou ser útil apenas para o combate também poderia ser útil na vida cotidiana, e volta a perguntar se Blossom aceitaria a ajuda de Ria, deixando ela sem saída, e por isso Fleo sugere que ela tente usar magia em apenas uma parte da plantação, e caso ela ache que os vegetais não ficaram saborosos como devia, ela não precisaria vendê-los até estar satisfeita com o resultado, fazendo a menina concordar com sua ideia, e assim Ria usa sua magia na plantação e Birelli cavalga em um cavalo fera, enquanto Balirosa estava pensativa. E Fleo estava feliz por todos terem encontrado algo que queriam fazer, e isso incluía ele, que desejava abrir sua própria loja neste mundo, deixando Riz empolgada, já que sabia que seria um sucesso e iria pedir para os seus amigos irem à loja, mas claro que mandaria eles usarem formas humanas, afinal todos eram demônios, e diz que faria qualquer coisa por ele, então não deveria hesitar em pedir o que desejava, deixando Fleo feliz, e por isso ele a entrega um anel que tinha criado com uma pedra bonita, e que na verdade seria uma aliança de casamento, afinal ele também possuía uma, deixando a menina emocionada. Mas enquanto isso, o grande herói estava aprisionado junto com a garota que estava desesperada para fugirem. Balirosa fica sem entender o motivo de estar em uma igreja e se surpreende ao ver o Liminas falando que os demônios estavam dedicando a dominação mundial como presente de casamento dela e do Rei Demônio, deixando Balirosa aflita quando o Rei Demônio tenta beijá-la, mas tudo não passou de um pesadelo que a deixou sem entender o motivo de estar tendo estes sonhos, já que não queria pensar no Rei Demônio. E naquele dia, Riz percebeu que a garota parecia um pouco pálida, mas Balirosa responde que ela não precisava se preocupar, já que apenas não tinha dormido bem por conta de alguns sonhos desagradáveis, deixando Riz agitada. Ao perguntar se ela estava apaixonada, já que para os lupinos os sonhos eram a própria imagem de seus desejos, e diziam que quando se tem uma paixão proibida, essas pessoas apareciam em seus sonhos e se tornavam pesadelos, deixando a garota envergonhada enquanto negava freneticamente, mas suas amigas correm até ela e perguntam por quem ela estava apaixonada e se seria pelo Rei Demônio, que veio vê-la muitas vezes, mas Balirosa diz que ele veio por conta de Fleo e que Blossom desconfiava, já que ele sempre ia embora logo quando ela não estava, e suas intenções eram bem óbvias, o que todas concordam
Cordon menos balirosa, que acreditava que ele devia estar ressentido por ela ter levantado sua espada contra ele e estava esperando o melhor momento para eliminá-la, o que as meninas também não acreditavam, já que com certeza ela conseguiria convencê-lo a fazer qualquer coisa e até poderia derrubar o muro entre as espécies, assim como Fleur e Rhys, que responde que ela e seu querido estavam loucamente apaixonados, despertando a curiosidade das garotas sobre como eles se apaixonaram e qual parte de Fleur a deixou atraída. E Rhys responde que ele era maravilhoso e se tivesse que citar algo seria o seu jeito complacente, que era diferente dos lupinos que resolviam tudo no duelo, até mesmo a escolha de suas companheiras, então seria seu fim se mostrasse qualquer abertura, ao contrário de Fleur, que parecia sempre estar de guarda aberta e no começo ela sentiu que precisava ajudá-lo, mas aos poucos ela percebeu que serem dois molengas não era algo ruim, e envergonhado, Fleur avisa que a barreira que tinha colocado ao redor da cidade para manter os demônios e monstros afastados tinha detectado algo, deixando as meninas aflitas ao pensarem que a cidade estava em perigo, apesar da barreira ainda não ter sido quebrada, mas mesmo assim eles deveriam ficar de olho na cidade, que estava sendo vigiada por um demônio que observava a barreira. E para os humanos não serem exterminados, é só deixar sua inscrição e ajudar na nossa meta de 50 mil inscritos até o final de junho, como presente de aniversário do Tio Nezo e também para receber o nosso vídeo especial. Então não esquece de curtir e comentar bastante para garantir o acesso a essa nova temporada. Mas agora bora pro anime. Enquanto isso, a princesa descobria que as moedas de ouro que Fleur tinha os dados seriam moedas de ouro Rode, emitidas pelo castelo, o que deixa a princesa curiosa, já que esse tipo de moeda normalmente não era distribuído ao público, e um dos conselheiros se lembra de terem dado esse tipo de moeda recentemente pro jovem chamado Banasa, que foi invocado de outro mundo e depois banido para a Floresta de Laveza, fazendo a princesa perceber que na verdade Banasa e Fleur possam ser a mesma pessoa, o que deixa a princesa aflita, já que com certeza ele jamais aceitaria ser o herói, e se isso for verdade, eles deveriam começar pedindo desculpas para conseguirem o seu perdão, e em seguida um dos guardas anuncia que o ex-herói e sua serva escaparam da masmorra, deixando a princesa preocupada, então manda eles pedirem a ajuda dos vigilantes e aventureiros de todo o reino para encontrá-lo, e pensa que tudo teria sido diferente se Fleur tivesse sido nomeado herói logo no começo, mas agora não adiantava dizer essas coisas, afinal até mesmo ela tinha apoiado o herói de cabelos dourados. E na floresta, o ex-herói e sua serva estavam escondidos no mato, onde o herói estava irritado com aquela Jean, porque agora ele estava sendo tratado como criminoso, e a menina lembra que de qualquer modo eles eram fugitivos e ladrões, afinal ele tinha pego uma bolsa mágica na sala do tesouro, mas ele diz que isso não era roubo, já que ele apenas aceitou isso no lugar do dinheiro da recompensa que o deviam, já que o acordo seria que quando completasse seu trabalho como herói, eles o dariam ouro suficiente para ter uma boa vida, o que era mentira, já que foi a única coisa que ele tinha conseguido pegar e que na verdade não possuía nenhum dinheiro, mas pelo menos tinha um baú do tesouro, e ao abri-lo ele encontra uma pá escavadeira que o deixa frustrado e acaba gritando, fazendo os guardas descobrirem sua localização, mas ao chegarem no lugar eles não encontram nada, já que o herói e a garota estavam escondidos em um buraco, fazendo a menina admitir que essa pá era incrível por ter criado esse buraco em alguns segundos, mas agora eles tinham um novo problema, já que não sabiam como sair dali. Mas agora vamos até o castelo do Rei Demônio, onde o Liminas dizia que seu grupo de inteligência ainda não tinha notícias sobre Fleur, e ela acreditava que ele já tinha deixado o reino, que o Rei Demônio não acreditava. Afinal, apesar da magia de Fleur ser poderosa, ele apenas poderia ser teleportado para locais que já visitou, e como ele foi invocado para este mundo recentemente, ele ainda não teve tempo de sair do reino, mas o Liminas aconselha que eles não priorizem a procura dele, e sim o avanço com o exército, já que acreditava que mesmo a magia de purificação sendo poderosa, eles ainda poderiam encher a terra de Malicium se liderarem um ataque com feras mágicas para abrirem o caminho pro exército, derrubar o castelo e tornar o desejo dos demônios
demônios realidade. Mas o rei se levanta deixando a menina aflita, enquanto ele questionava se ela tinha esquecido que aquele homem era capaz de usar a purificação sozinho e mesmo se usassem as feras mágicas, ele poderia acabar com elas em segundos. Então encontrá-lo e quem o acompanha seria prioridade. E o Liminas avisa que desse modo seria impossível silenciar aqueles que se opõem a ele. E o rei demônio vai até a garota, que fica apavorada quando ele leva sua mão a ela. Mas na verdade ele coloca sua mão sobre sua cabeça e diz que sentia muito por a dar tanto trabalho, mas não poderia quebrar seus próprios princípios, já que não via sentido no sacrifício desnecessário de seus companheiros para conquistar os humanos. E ao fundo, uma demônio os observava. E mais tarde ela conta o que ouviu ao irmão do rei demônio, Yuigard, que questiona se seu irmão estava ficando senil e começa a bater na garota, enquanto dizia que seu irmão não estava apenas se recusando a retornar o avanço, mas também queria adicionar um humano às fileiras do exército. E a demônio diz que aquele humano possuía o poder digno de um grande herói, o que Yuigard considerava péssimo, já que herói ou não, eles deveriam apenas destruí-lo, afinal não tinha nenhuma necessidade de fazer amizade com um humano, já que aplicar a destruição completa era o dever de um rei demônio. Mas como chegou a esse ponto, ele não tinha escolha a não ser tomar o trono de seu irmão, para assim conquistar Clearod. E voltamos para Riz e Flill, que comenta que mais cedo sua barreira detectou outra violação, mas tudo parecia calmo e como ainda tinham tempo, ele sugere que eles almocem, deixando Riz empolgada. Mas enquanto caminhavam, eles se deparam com Hold fechando sua loja e Flill pergunta o motivo e a mulher admite que estava triste por deixar a loja que administrava há tantos anos, mas por conta de sua idade estava difícil de encontrar novos fornecedores, já que durante a última batalha contra o exército do rei demônio, sua oficina preferida acabou sendo destruída e agora as rotas de transporte estavam uma bagunça e por isso decidiu fechar a loja, deixando Riz triste ao perceber que os efeitos da guerra eram sentidos até mesmo longe do campo de batalha. Mas Flill tenta acalmá-la ao mostrar que mesmo assim ainda tinham lojas abrindo e começando algo novo, o que mostrava a resiliência dos humanos e agora eles deveriam almoçar. E ao chegar no restaurante, Balirosa os encontra e se oferece para pagar pelo almoço, deixando Riz frustrada por ela acabar com seu almoço romântico e mesmo relutante ela acaba concordando e pergunta o que tinha acontecido com ela para de repente estar querendo pagar pelo almoço e Balirosa conta que tinha subido de rank na guild, então aumentaram sua recompensa e os dois a dão parabéns, já que ela parecia estar muito motivada, mas na verdade Balirosa apenas estava desesperada para se livrar dos pesadelos e graças a seus treinamentos agora ela podia receber recompensas em dinheiro e por isso queria agradecê-los de alguma forma, mas eles acabam sendo interrompidos por Ria, que os alerta que alguém com poder mágico imenso estava se aproximando e até começa uma magia para afastá-lo, mas Riz manda ela parar e Balirosa fica aflita, enquanto Flill ficava feliz ao perceber que quem tinha criado aqueles sinais na barreira tinha sido Gozal, que almoça junto com eles e conta que veio porque seu corpo de inteligência relatou uma magia estranha nesse local e estava feliz em vê-los e também gostaria de ter uma boa conversa com Balirosa, que estava tremendo e se perguntava se aqueles sonhos estranhos eram proféticos. E enquanto comiam, Gozal dizia que a culinária humana era realmente vibrante e admite que antes de herdar o trono ele costumava visitar locais como este para observar o inimigo e apesar de terem restaurantes no reino demoníaco, era difícil de chamar aquilo de culinária, o que Flill podia imaginar e Gozal pergunta se Balirosa gostava de cozinhar e Riz responde que ela era ótima em fazer doces e apesar de ter tentado ensiná-la, ela achou muito difícil, já que exigia medidas muito detalhadas, despertando o
interesse de Gozal e Fliu pergunta se ele estava interessado na cultura humana e Gozal responde que a prosperidade de uma cultura era proporcional ao seu poder e o militar fazendo Balirosa questionar se isso significava que agora ele estava observando os movimentos do inimigo e ele responde que como alguém que estava tentando recrutar Fliu, ele não poderia negar, deixando Balirosa irritada ao falar que mesmo sabendo como eles viviam suas vidas, ele ainda queria passar por cima deles, o que Gozal concorda, deixando a menina ainda mais irritada, mas Gozal continua falando que ambos os lados passavam por cima um do outro, e mesmo que a própria existência dos demônios seja danosa para os humanos, isso não deveria ser motivo para suportarem a perseguição, deixando Fliu curioso, já que mesmo morando com Riz, ele nunca sentiu nada inconveniente. Ria explica que a maior diferença entre humanos e demônios seria a presença do Malicium dentro do corpo dos demônios, e até existiam alguns que podiam controlá-lo e outros que não podem, e aqueles que não conseguem acabam liberando pequenas quantidades de Malicium, e se muitos se reúnem em um local, a área acaba sendo contaminada e se torna prejudicial aos humanos, fazendo Fliu se lembrar da floresta de Laveza. Iris diz que ele não precisava se preocupar, já que ela, Sib e os cavalos feras eram capazes de controlar o Malicium, e Fliu responde que isto não o preocupava, mas esta era uma questão mais profunda do que ele imaginava. E Gozal concorda, já que além disso, os demônios favoreciam a meritocracia e muitos adoravam lutar, então o menor conflito acabava em agressão, então ele se levanta e pede desculpas por deixá-los desconfortáveis e pede que eles aproveitem o resto do almoço em paz, já que ele iria se retirar, deixando todos pensativos. E no caminho de volta, Fliu pensa que se sentiu aliviado quando foi arrastado para esse mundo onde não viu discriminação contra os semi-humanos, mas enfim, eles se reúnem com suas companheiras que perguntam a Balirosa se tinha algo de errado, mas a garota nega e eles continuam andando enquanto Fliu pensava que o muro entre humanos e demônios era ainda mais explícito e inflexível do que qualquer outra coisa de seu antigo mundo, e acaba abraçando Riz, que fica envergonhada, mas ele pede que ela o deixe ficar assim mais um pouco, fazendo ela perceber que ele não estava bem. Mas enquanto isso, o ex-herói e sua serva escalavam o buraco, e a menina não consegue subir e acaba fazendo o herói cair novamente, marcando o final de mais um episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com seu curtir, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!